Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, aqui pela TV Urbana, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo, Rogério. And tonight we have a very special guest, straight from São Paulo. Por um acaso você não entendeu o que eu falei? Não se preocupe. O tema que nós estamos discutindo este mês é educação. E a nossa convidada, diretamente de São Paulo, é a Cláudia Pirani, que é a fundadora da Language Land, uma escola de idiomas com metodologia diferenciada e que vai conversar conosco justamente sobre este tema, o ensino de idiomas. Tudo bem, Cláudia? Olá, Rogério, olá, Ana, tudo bem? Olá, todo mundo que está aí acompanhando a gente, tudo ótimo. Então é isso. Continue aí que o programa Movimento Empresarial está só começando. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, Hub Criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. Cláudia Pirani, tu estás no Brasil, na cidade de São Paulo, mas tu te dedicas já há algum tempo ao ensino de idiomas e fundaste a Language Land. Nós vamos conversar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, aquela primeira pergunta que nós sempre fazemos ao nosso convidado. Quem é a Cláudia Pirani? Conta um pouquinho da tua trajetória para os nossos telespectadores. Nossa, é sempre mais fácil falar dos outros do que falar da gente, né? Mas vamos lá, Cláudia Pirani é uma dedicada mesmo à educação, já que o nosso tema é esse, né? Eu me formei aí em magistério, fiz o curso técnico de magistério, então eu sempre quis ser professora. Nunca imaginei que seria professora de inglês, ou que teria, né, uma escola de inglês. Mas a parte de educação sempre permeou ali a minha vida, toda a minha carreira. Na realidade, eu comecei a minha carreira mesmo profissional como recepcionista, depois eu fui para a área de turismo. De turismo, eu fundei a Language Land. Então, mas sempre fui voltada para essa área de educação. Acho que toda a minha parte profissional, com exceção desse tempo ali na área de turismo, eu sempre fui focada ali em treinamento, sempre trabalhei muito com essa questão de treinamento, desenvolvimento das pessoas, acho que até pela formação, né? Me formei em relações públicas, mas enfim, acabei aí mesmo ficando na área de educação. Ana Paula. Cláudia, seja muito bem-vinda a este programa. Tu que está sempre aqui contribuindo, colaborando com a gente de diversas formas, trazendo bastante conteúdos de diversas áreas. E agora você está aqui para falar sobre educação, sobre a Language Land, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Conta pra gente um pouco sobre a trajetória da Language Land, a história dela, do porquê você quis criar essa escola. Então vamos lá, bastante interessante, né? Eu sempre tive problema, na realidade, com o inglês, né? Problemas assim, sempre adorei a língua inglesa, mas vem de uma época que as escolas de inglês sempre foram muito caras. E quando eu fui trabalhar numa agência de turismo, na realidade eu comecei trabalhando num hotel, e do hotel eu acabei parando numa agência de turismo.
Quando eu cheguei na agência de turismo, nós trabalhávamos, a área que eu trabalhava era o que nós chamávamos era o departamento de contas correntes, que na época era voltado para as empresas. Então, eu fazia todo o atendimento com as empresas, as viagens de negócios, dos gerentes, dos diretores, dos presidentes de empresa. E aí, a questão inglês começou a apertar. Na época, eu já fazia faculdade de Relações Públicas. Mais uma coisa, né? Relações Públicas, obviamente, eu teria que falar uma outra língua. E essa ansiedade, essa questão aqui começou, né, a ficar um pouco mais forte. E, bom, trabalhando na agência de viagens, eu fiz um acordo com o meu chefe na época, e falei, tirei férias, meu marido também, eu já estava casada na época, nós também pediu ali uma licença do trabalho e nós fomos para o Canadá, morar um tempo no Canadá, para resolver a questão inglês, né? Voltamos do Canadá, continuei trabalhando, tal, e aí a gente voltou com essa ideia, né? Porque a gente viu uma outra dinâmica, uma outra forma de ensinar a língua, que é diferente do que a gente usa aqui, né? Que não é essa forma do by the book, né? Vai seguindo os livrinhos e você fica forever numa escola de inglês, né? Na época, isso eu tô falando de, né, 18, 15 anos atrás, a gente ainda tinha esse ensino muito tradicional, apesar da gente ter ali as escolas já estarem voltando para Business English, mas ainda era essa questão muito tradicional do by the book, né? De você ir na escola todos os dias, enfim, ou, né, 2 vezes por semana, e etc. E a gente tinha ouvido falar na questão imersão. E aí a gente foi estudar um pouco mais a respeito disso, do que era essa metodologia, enfim, de como fazer isso. E aí surgiu o Language Land, né? O Language Land surgiu mesmo por causa dessa nossa inquietação de ter um ensino diferente da língua, que trouxesse mais essa praticidade, né, com a língua, para o público adulto, para um público que já está no mercado de trabalho e que, sinceramente, era difícil ficar ali só no by the book, né? Só seguindo o livrinho, porque o que a gente percebeu, né, e aí de experiência própria, é que assim, ok, nada contra, funciona super para quem está começando, etc. Mas para você que sai daqui, né, você meio que memoriza tudo aquilo. E quando você chega lá fora, cara, ninguém fala exatamente aquilo que você memorizou. Então você precisa se virar nos 30 para poder entender o sotaque, para poder entender a gíria, enfim, o que eles estão ali juntando, né? Então nunca é igual o que você aprende nos livros. E aí a ideia foi exatamente essa, né? De trazer isso dessa forma mais prática, dessa vivência diferenciada para esse público adulto e que já estava no mercado de trabalho e que precisava dessa coisa um pouco mais prática, do tipo, né? Faz do practice, learning practicing. Então, assim surgiu o Language Land, mas foram muitos anos ali de identificação, da gente, de piloto, né, de faz, aí vem um grupo, aí você testa algumas atividades, aí você foi meio assim, fazendo e aprendendo. Mas o Language Land surgiu exatamente por essa inquietação de ter uma forma diferente e mais prática e menos cansativa, né? Desmistificar um pouco essa história de que inglês é difícil, de que o inglês é uma língua difícil e que tudo no inglês é muito difícil. Assim surgiu o Language Land. Muito bacana. Eu acho que é interessante quando surge a partir de uma necessidade, da identificação de uma necessidade, um produto ou serviço diferenciado. A gente sabe, por exemplo, tu moraste no Canadá, comentaste isso agora, o canadense, de um modo geral, ele é pelo menos bilíngue. Grande parte do Canadá fala inglês e fala francês, além do idioma das famílias originais dessa pessoa que mora no Canadá. A gente sabe que muitas pessoas que moram no Canadá são descendentes de pessoas de outras regiões. Uhum. Mas a realidade do brasileiro e a realidade do americano
é ser monoglota, ou seja, de um modo geral, o americano fala só inglês e o brasileiro fala só alguma coisa parecida com português, né? Verdade. Qual é o desafio de ensinar um outro idioma para as pessoas que conhecem apenas o seu próprio idioma? Porque a gente sabe que uma pessoa que fala um segundo idioma, aprender um terceiro já é algo um pouco menos complicado. Mas a pessoa que ainda domina somente a sua língua nativa, isso é um pouco mais complexo. Conta para nós um pouquinho da tua experiência justamente nessa questão do ensino de idiomas. Tá. Vamos lá. Para alguém que não tem, né, nenhum conhecimento, ou enfim, nenhum contato com outro idioma, como você disse que só fala, monoglota mesmo, que só fala a língua portuguesa, o que a gente identificou é assim, existem muitas conexões, né? Apesar da estrutura, claro que as estruturas da língua, a nossa língua tem uma estrutura saxônica, né? Então tem alguns sons que no inglês você não vai encontrar, que são muito diferentes, mas ela não deixa de ter uma conexão com a nossa língua no decorrer da estrutura. Então, o que a gente identificou, por exemplo, para níveis que chegavam para a gente, níveis básicos, e que mesmo assim queriam fazer a imersão, porque a gente começou primeiramente somente com as imersões, né? Então, foi um super desafio, porque a gente não tinha a escola, a gente não tinha os cursos. Então, a pessoa vinha para a gente, e aí a gente identificava na hora ali o nível dessa pessoa. E aí a gente foi meio que identificando no fazendo, tá? A gente começou a fazer exatamente essa conexão. E por mais que, claro que, para alguém que não sabe, não tem ideia nenhuma de outra língua, talvez ainda seja mais fácil, Rogério, por incrível que isso possa parecer, de conseguir fazer essas conexões com a língua, e entende melhor, às vezes, que você tem que usar uma estrutura diferente, né? Por exemplo, os adjetivos, eles vêm para frente, não para o final da frase, né? Eles vêm antes do substantivo e não para o final, como a gente coloca, substantivo e, por último, o adjetivo. Para alguém que não tem nenhuma, o que a gente chama assim, que não está viciado, né, com outra língua, esse entendimento acaba sendo mais fácil do que para as pessoas que já têm algum vício ou que já têm algum contato com a língua, porque você cria alguns hábitos, né, primeiro que, assim, ouve errado e aí você acaba acostumando a falar daquela forma, né? O que a gente brinca sempre, assim, que é um tabajaras English, né? Mas enfim, é a forma como você começa também na língua, né? Então, o que a gente começa, o que a gente faz? Com esse que não tem nada, a gente começa a fazer esse link. Para aquele que também já vem com um certo vício ou que já tem algum contato, a gente começa a desmistificar isso com ele. Então, para trazer realmente essa estrutura mais certinha. Tá? Isso não quer dizer que, uma coisa que eu digo muito aqui nos nossos cursos, que é assim, não tem problema você falar, nós fumo, nós vertemos assinado Nicodemo, contanto que você se exponha, porque a partir do momento que você vai falando, e mesmo que seja errado, e isso acontece na nossa língua, né? Quando a gente está aprendendo português, toda vez que você fala ou faz alguma conjugação errada, ou que você usa a língua de uma forma não correta gramaticalmente, a autocorreção, ela vem, né? Então, se alguém te corrige uma primeira vez, te mostra o caminho certo, se você ficou com aquele hábito, se você está com aquele vício e você vai falar uma segunda vez, isso automaticamente vem na sua lembrança, então você tem a autocorreção. Isso também faz parte do processo de aprendizagem. Né? Então, diferentemente do ensino tradicional que a gente tem às vezes, hoje as escolas já melhoraram muito, né? Eu estou falando de 15 anos, né? 15, 18 anos atrás. Então, as escolas também já começaram a identificar isso, né? Mas antes a gente era crucificado, né? Então, assim, tinha que saber a estrutura, né? Certíssima, corretíssima, e não podia colocar nenhum S fora do lugar. Hoje, a gente já entende que isso faz parte do processo, porque é a nossa segunda língua, né? Talvez não seja tão, ou talvez a gente não devesse ser tão complacente, de repente, com a nossa língua mãe, que é o português, né?
porque é o português, é a nossa língua nativa, mas como a segunda língua, isso faz parte de um processo, porque também é errando, né? Errando e consertando que você vai realmente aprendendo. E nesse processo, a gente tira um pouco, corta um pouco essa história de ter que memorizar, né? Quem aqui não se lembra que a gente tinha que decorar os verbos irregulares, por exemplo, né? Toda escola tinha isso, né? Você tinha chamada oral de verbos irregulares, né? Então, quando você traz isso para o seu dia a dia e você vai tornando isso um pouco mais leve, do tipo, não tem problema que você errou aqui, né? E faz o aluno pensar, legal, você está fazendo essa construção, tá certo? O que será? O ouvido, sabe? Na hora que fala, o ouvido incomoda. Então você já sabe que você errou alguma coisa, né? Ou que você usou de uma forma incorreta alguma coisa, e aí você tem o processo de autocorreção. Então, isso é que é bacana nos alunos que vêm com a gente, que a gente ensina a fazer. Então, assim, ele identificar onde foi que ele usou de forma errada aquela estrutura, e ele mesmo se autocorrigir. Porque isso acontece o tempo inteiro. Né? Se a gente está aqui, nós estamos aqui estamos usando o português, estamos falando. Às vezes, na pressa de falar, ou da forma como a gente está se expressando, a gente vai cometer erros também. Isso faz parte, né? A língua, ela é viva, né? Ela é um ser vivo, né? Uma metodologia, enfim, uma energia viva que ela muda a todo instante. Haja visto quantos vocabulários que a gente incorporou no português, né? Alguns vocabulários que têm sido incorporados na própria língua inglesa, como a palavra favela, né? Desde que Obama falou pela primeira vez, todo mundo passou a aceitar a favela. Então, todas as línguas, elas são ali um corpo vivo, né? Uma coisa que vai se modificando e vai se aperfeiçoando a cada tempo que a gente vai usando e que a gente vai também entendendo melhor, né? Como usá-la, de que forma deixar isso mais leve e como um aprendizado geral. Eu acho que a educação, nós como educadores, a gente tem esse papel de tirar um pouco esse ranço, assim, que tem que ser tudo quadradinho, né? Certinho, 100%. Algumas vezes você vai errar, e aí você vai aprender com esse erro. Ana Paula. Cláudia, você falou que teve a oportunidade de ir para o Canadá para que pudesse desenvolver o idioma inglês, mas nem todos têm essa condição de fazer uma imersão no país de origem ou no país onde a língua do idioma que quer aprender é oficial, como o Canadá, e o inglês é uma língua oficial no Canadá, o idioma oficial no Canadá. Uhum. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade de fazer isso. E a Language Land vem trazendo a possibilidade de fazer uma imersão, como se nós estivéssemos em um lugar, em um país, onde a gente falaria somente naquele idioma que a gente quer aprender. Fala mais um pouco sobre essas imersões que você está falando. As imersões. O que são essas imersões dentro da Language Land? Quais são os objetivos delas? Conta pra gente. Então, vamos lá. É isso mesmo, Ana Paula. Esse também foi um outro nicho, né? Uma outra necessidade que nós víamos, que é assim, como eu disse lá no começo, você vai aprendendo no livro, mas quando você chega lá, a coisa é muito diferente, né? A língua coloquial, ela é diferente daquela que a gente aprende nas escolas, né? Tá aí o exemplo da nossa língua portuguesa, né? O dia a dia é muito diferente. Então, a ideia também foi trazer isso, da gente conseguir proporcionar, né? E aí, assim, tem algumas pessoas, só aproveitando aqui, fazendo um parênteses aqui no meio para complementar, mas, assim, algumas pessoas nos falam assim, me perguntam assim, eu preciso ir para fora para poder aprender a língua? Não, você tem vários recursos que você pode utilizar aqui, você pode falar muito bem inglês sem ter nunca ido para fora, tá? Do país para isso. Eu conheço várias pessoas com isso, eu tenho duas professoras, por exemplo, que são ótimas professoras que trabalham comigo e que não foram obrigatoriamente para fora do país para poder aprender o inglês, né? Foram depois.
Mas, para quem quer ir para fora, claro, é uma oportunidade que une o útil ao agradável. Você tem uma experiência, você tem uma experiência com a língua, você tem uma experiência num outro país, numa outra cultura, que eu acho que é super válido, né? Curricularmente, para todo mundo, a gente sabe que isso faz uma super diferença. E também eu acho que é uma experiência para a vida, né? Por outro lado, os programas de imersão, ele também traz essa preparação. Porque o que eu senti no Canadá, quando eu fui para lá, você é meio que jogado no meio dos leões, literalmente. Porque você está indo para um lugar estranho, com gente esquisita, com uma cultura mais estranha ainda, né? A gente tem que pensar nisso. São dias, são dia a dia, o dia a dia é diferente, né? As pessoas são diferentes, não tem essa história do abraçar. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim: olha, se você vai chegar, vai ficar numa homestay, não espere que o seu host father ou que a sua host mother vão ficar ali atrás de vocês, igual o pai e a mãe fica aqui no Brasil, porque a cultura é diferente. E aí a primeira semana é muito desesperadora para quem chega lá, né? Assim, que nunca saiu do país. Imagina assim, alguém que nunca saiu, nunca tinha saído do país, né? Tinha aprendido o inglês aqui de escola do by the book. E aí você cai lá no meio dos leões, no meio da cova, literal, né? E você tem que se virar. Então, essa foi uma outra coisa que a gente identificou. Então, falou assim, por que não trazer essa sensação do estar na cova dos leões, né? Só que com o diferencial de que você ainda está aqui. Então, se você precisar de um help, você tem um help. E aí ele começou, as imersões, elas trazem exatamente isso. Então, o que a gente faz? A gente junta grupos, vai para um hotel, onde nós passamos ali 5 dias, né, internados, que eu chamo, é um Big Brother de inglês, né? A diferença é que a gente não tem câmera nos quartos e não precisa tomar banho junto, eu brinco sempre com todo mundo, mas a ideia é exatamente essa, é trazer todo mundo, e durante esses 5 dias, a nossa língua oficial é o inglês, com os professores nativos, né? Então, você vai ter ali, além da parte estrutural da língua, o dia a dia. Então, o que a gente começou a trazer? Esses pontos culturais também, assim, primeiro para fazer esse primeiro aquecimento, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Geralmente, ou grande parte, no começo, quando a gente começou lá atrás e surgiu, as pessoas vinham para fazer essa preparação mesmo. Então, vinham, faziam o programa de imersão e aí iam fazer um intercâmbio. E aí iam para uma reunião de negócios, né? Até hoje ainda é assim, né? Porque existe esse choque de primeira vista, vamos dizer assim, né? De primeira entrada. O choque é grande, porque você tem ali sotaques diferentes, palavras, vocabulários diferentes, que são muito típicos, né, de cada área. Então, a imersão, ela vem para trazer isso. O objetivo dela, o que é? Te preparar ou te colocar mais próximo possível daquilo que você vai ter lá fora. Obrigado pelos esclarecimentos. A gente está chegando no final do nosso tempo, do nosso bloco. Thank you very much for this interview. And I would like to ask you for a final message for our viewers in Portuguese, please. Of course. Desmistifica a questão da língua, né? Hoje eu acho que está bem mais assim desmistificado, porque a gente tem jogos, nós temos músicas, nós temos séries e filmes, né? Que podem assistir bastante. Eu acho que a dica principal que eu deixaria é que, assim, aproveitem hoje as ferramentas que nós temos, né, disponíveis. Então, assim, internet, tem muita coisa boa, muitos sites bacanas que tem toda a parte estrutural de vocabulário. Filmes, séries e músicas ajudam muito para aumentar a estrutura, para aumentar vocabulário, para ajudar na pronúncia. Gente, isso é muito importante, né? Para evitar ali os entendimentos errados numa situação, de repente, de negócios, né? De colocar numa saia justa. Existem técnicas para isso, obviamente. Então, assim, não tem nenhum problema de assistir ou de ouvir a música em português. Depois você coloca em inglês, aí você vai identificando o vocabulário. Pode usar o Google Tradutor,
Tem um monte de professor aí que vai me achar super mega blaster ruim falar isso, mas assim, ele ajuda muito. O que eu oriento, principalmente na questão de vocabulário, né? Então, de colocar a palavra ali, uma palavra e tem aqueles várias opções. Quando ele é adjetivo, quando ele é substantivo, quando ele é um pronome, ou enfim, um advérbio. Então, isso ajuda também a gente a fazer esses links com o português, né? O cuidado que a gente tem que ter só, e que nós aqui identificamos muito quando as traduções são feitas no Google Tradutor, que é assim, a pessoa põe a frase inteira ou o parágrafo inteiro, né? E aí o Google não tem essa inteligência de usar de uma forma tão correta assim toda essa tradução, né? Mas é uma ferramenta que está aí que a gente pode usar. Para ser né? utilizada, né? Uma ferramenta para ser utilizada para quem está querendo aprender. Cláudia Pirani, além dos diretamente de São Paulo, fundadora da Language Land, muito obrigado pela tua entrevista. Gratidão. Imagina, meninos. Obrigada a vocês pela oportunidade e sigamos. See you soon. Bye, bye. Bye, bye. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue aí com a gente.